Eu trouxe, além de outras experiências, mas na área educacional, essa experiência para a nossa disputa política eleitoral aqui no Estado. E quando nós estávamos conceituando uma síntese programática do que nós queremos para o Estado do Rio Grande do Sul, nós nos deparamos com a seguinte formulação. Primeiro, o Rio Grande do Sul tem que combater fortemente as desigualdades regionais. O Rio Grande do Sul tem um desequilíbrio regional tão grande como tinha o Brasil antes do início do governo do presidente Lula, em relação ao norte e nordeste e o sul do país, a partir de Minas Gerais. Portanto, do centro em direção ao sul. O combate às desigualdades regionais. Segundo, o combate às desigualdades sociais, que existem tanto na metade sul como na metade norte do Estado, e que, para que se tenha sucesso no combate a essas desigualdades, elas têm que ser apanhadas como uma totalidade. Ou seja, o combate à desigualdade regional e social compõe uma mesma equação. E essa equação exige o quê? A integração do Rio Grande do Sul no Brasil e, consequentemente, a integração e a capacidade de disputa do nosso país no mundo, no Brasil e no mundo. E veio a nossa formulação Rio Grande do Sul, do Brasil e do mundo. E disso derivou toda a nossa vocação programática, nas questões relacionadas com a educação, com a questão científico-tecnológica do Estado, com a sua educação técnica, com a sua educação fundamental, que compõe o lastro, por assim dizer, além de uma reforma institucional para readequar a máquina do Estado para essas missões, compõe o lastro através do qual nós devemos percorrer o caminho do progresso e do desenvolvimento. E que aqui no Rio Grande do Sul só pode ser realizado, dada a magnitude dos nossos problemas, a partir de um novo pacto político e social. E muito desse pacto eu vejo retratada nesta agenda, que interagiu com o nosso programa de governo, que é o programa que será aplicado e que tem conexão com a maioria das questões que estão aqui colocadas e que, em última instância, constitui um ponto de partida para um diálogo social ampliado. Não quer dizer que o programa será aplicado mecanicamente, porque nenhum programa é aplicado mecanicamente. Nem o Comitê Central do PC chinês consegue fazer isso. O programa tem que ser mediado com as tensões sociais, políticas, com as relações entre grupos, entre classes sociais, entre representações políticas, para que ele possa avançar com o apoio da sociedade. E é o que nós pretendemos fazer através do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, onde a Agenda 2020 não só estará representada, mas os temas que aqui foram abordados serão temas que estarão presentes na elaboração dos projetos que o governo vai assumir. O Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social não é um organismo deliberativo, não é um soviet, como pensava o jornal O Globo na época que ele foi instaurado. O Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social é um órgão superior de consultoria e de assessoramento do governador. E nele devem estar todas as forças sociais, empresariais, comunitárias, a inteligência acadêmica, para que se tomem decisões rápidas e projetos concretos, transformados, inclusive, rapidamente em projetos normativos, em propostas normativas para serem levadas para a Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. O governo não deixa de governar, mas, obviamente, algumas questões chaves, como a questão da Previdência, que eu tenho uma concordância de fundo com aquilo que está colocado aqui. Ou seja, que nós precisamos ter, sim, né, um piso decente e um teto que, a partir dele, as pessoas façam a sua própria poupança, nós enfrentaremos resistências muito duras na sociedade. E a primeira resistência é do próprio Poder Judiciário e de outros poderes que têm
determinados privilégios adquiridos, que são considerados, do ponto de vista de decisões do Supremo Tribunal Federal, inclusive como se fossem direitos adquiridos. E essas questões só podem ser resolvidas pelo debate político, pelo fortalecimento da sociedade civil em relação ao Estado e, sobretudo, de um processo de concertação social que permita que o governo possa encarar aquelas batalhas, aquelas disputas no parlamento e na sociedade, onde o governo saia fortalecido por propor os projetos e não enfraquecido, debilitando o governo para cumprir também outras tarefas que são tão importantes como a questão da reforma da Previdência, como é a questão educacional, como é a questão científico-tecnológica, como são os planos de desenvolvimento microrregional para combater as desigualdades regionais do nosso Estado. Então, o meu pequeno espaço aqui é simplesmente para agradecer essa contribuição. Saibam os autores da Agenda 2020 que o governador eleito do Estado do Rio Grande do Sul considera esse trabalho de muita importância, de muita seriedade, e será um trabalho que vai compartilhar conosco no governo para que lutemos todos juntos por um governo melhor, mais igualitário, mais decente, mais integrado, um Rio Grande do Sul mais Brasil e mais do mundo. Muito obrigado. Nós agradecemos a presença do governador eleito do Estado do Rio Grande do Sul, senhor Tarso Genro, bem como a presença de todos os participantes nesta apresentação dos desafios propostos pela Agenda 2020. Tenham todos uma boa tarde.